A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o relatório da Lei Orçamentária Anual do ano que vem, com algumas derrotas para o governo. A gente vai entender quais são algumas delas, qual é a intenção de deputados e senadores com o orçamento do ano que vem. A gente tem acompanhado que eles têm avançado cada vez mais sobre o pouco dinheiro que sobra para investimento. Tem aí 95%, 96% do orçamento engessado. Do pouco que sobra nos últimos 10 anos, vem aumentando bastante a quantidade reservada por eles para emendas parlamentares. Além do aumento do volume, tem também a obrigatoriedade do pagamento e agora até data de vencimento. Yasmin Costa. Bom dia de novo, Yasmin. Bom dia de novo para você também, Rafael. É isso, o orçamento está basicamente todo comprometido com os repasses ali, os recursos que os parlamentares estão tentando ali achar um jeito de destinar, principalmente para os seus redutos eleitorais. Tem uma boa parte desse valor aí do orçamento de 2024 que vai ser usado justamente para essa destinação. Para a gente ter ideia, houve um aumento significativo do fundo eleitoral. Serão, em 2024, 4,9 bilhões de reais para esse fundo eleitoral, que vai ser usado para questões envolvendo as eleições municipais de 2024. Além disso, vale também lembrar que para o ano que vem, o orçamento prevê um valor de 53 bilhões de reais para emendas parlamentares. Inclusive, no relatório do deputado Luiz Carlos Mota, ele prevê o seguinte, que esse valor em emendas parlamentares, ele acolheu quase 8 mil emendas que foram apresentadas por deputados e senadores, e esse valor de 53 bilhões de reais, ele não vai poder, está bem claro, que essas emendas individuais e coletivas, elas não vão poder ser canceladas para aberturas de créditos suplementares em 2024, a não ser caso o governo queira cancelar uma emenda de um deputado ou senador para abertura de um crédito suplementar, vai precisar do aval daquele parlamentar que teria aí esse recurso. E aí a gente sabe que isso é muito difícil, a negociação vai precisar ser, a articulação vai precisar ser maior para conseguir cancelar qualquer tipo de emenda parlamentar que os deputados e os senadores querem tanto para destinar aos seus redutos eleitorais. E um ponto que a gente pode considerar que é uma derrota para o governo e já foi sinalizada e o governo já sentiu essa derrota externada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi a redução no valor para o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC, os recursos do PAC terão uma redução de 27% do valor total. O governo mandou aqui para executar na LOA, na Lei Orçamentária Anual, um valor, só que os deputados estão colocando o valor 27% menor. E aí, hoje, ele está previsto para as 9h30 a Comissão Mista de Orçamento para analisar essa medida, só que antes da CMO, o ministro Rui Costa já disse que quer conversar com o deputado Luiz Carlos Mota para tentar ajustar e trazer recursos para garantir para impedir essa redução no valor do PAC. O ministro Rui Costa avalia que é preciso garantir esses investimentos com o Programa de Aceleração do Crescimento, só que o relator da LOA disse o seguinte, que olha, a gente precisa saber de onde vai sair esse recurso. Então, caso o governo tenha uma proposta e apresente essa proposta, a gente pode fazer uma análise melhor e fazer realocação de recursos para não reduzir em 27% o valor dos recursos do PAC. Tudo isso precisa ser organizado hoje. A gente está falando de 2 dias para terminar o ano legislativo e, como de costume, eles finalizam efetivamente e não estendem o ano legislativo para dentro ali das férias. Então, hoje, às 9h30, tem Comissão Mista de Orçamento e já está convocada a sessão do Congresso Nacional, porque a LOA precisa passar pela CMO e depois ir para o plenário do Congresso Nacional para análise de deputados e senadores. Então, terminando a Comissão Mista, vai para o plenário do Senado, mas em plenário do Congresso, mas ainda há uma articulação, principalmente por conta dessa questão da redução dos investimentos para o PAC, Rafael.
Valeu, Yasmin. Quero ouvir o Felipe e o Mota a respeito desse assunto. Felipe, o líder do governo, Randolfo Rodrigues, chegou a dizer, a gente mostrou ontem aqui, que mais dinheiro para emenda e data de vencimento do boleto são condições que o governo tende a não aceitar. Só não sei se o governo tem condição de política de dizer não para o Congresso. Afinal de contas, faz 10 anos que o volume de emenda vem aumentando, que a obrigatoriedade se tornou regra e agora, inclusive, com data de vencimento como se fosse uma espécie de boleto, né? Todo dia 5 de determinado mês. Claro que estou exagerando no argumento aqui, mas é mais ou menos por aí, né? Essa votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na minha opinião, demonstra ainda mais, né, o fortalecimento do Poder Legislativo em face do Poder Executivo. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, você vê claramente o Poder Legislativo se impondo ao Poder Executivo. O Mota gosta de falar que nós vivemos no semipresidencialismo, né? Eu acho que estamos praticamente vivendo no parlamentarismo. Quem dita as regras é o parlamento que fala como é que o governo tem que atuar. Aí você vê, por exemplo, uma emenda parlamentar aumentando para 53 bilhões de reais, e diferente do passado, que o governo poderia usar a disponibilização das emendas parlamentares para ajudar em votação de projeto que o governo entendia como importante, né? Agora o parlamento falou não. Tem que disponibilizar as emendas em marcos temporais claros e aprovados com deputados. Ou seja, tira o poder de barganha do Executivo em face do Legislativo. Eu tenho uma visão um pouco pragmática sobre o sistema político brasileiro, né? É impossível no sistema eleitoral brasileiro que o presidente tem que ter a maioria absoluta dos votos, né? Desculpa, a maioria dos votos, e o parlamento ele é escolhido por meio do sistema proporcional, no sistema multifacetado, pluripartidário, ainda com influência do federalismo. É impossível o presidente ter maioria do Congresso. Então, o único instrumento que o presidente tem é a coalizão, né? Trazer gente dos partidos diferentes do dele para dentro do governo e a disponibilização das emendas parlamentares. E eu não acho que emenda parlamentar é um problema em si. É bom lembrar, por exemplo, que existe nos Estados Unidos a tal da earmarks, né? Que são as emendas parlamentares de lá. Ou seja, toda democracia ocidental existe a tal emenda parlamentar. O problema da emenda é a falta de transparência dela. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra simples, né? O deputado só pode disponibilizar a emenda para o município, para o estado, se provar que não tem nenhum tipo de vantagem direta na disponibilização daqueles recursos. Uma simples regra parecida com essa no Brasil poderia evitar vários problemas. Então, ao invés da gente maldizer ou condenar as emendas parlamentares, o que a gente tem que discutir é como que a gente pode usar a emenda parlamentar de forma mais democrática, mais transparente. Porque a emenda parlamentar, em última análise, Rafael, na minha opinião, é uma forma do Poder Legislativo contribuir e colaborar para a implementação de políticas públicas do Executivo. Então, é um instrumento que pode ser utilizado de forma democrática, sim. Roberto Mota. Eu sou 100% a favor da participação do Legislativo na elaboração e execução do orçamento. Eu não vejo por que o Legislativo tem que ser considerado um poder de segunda categoria, um poder de segunda classe. Ele faz tanto parte do Estado brasileiro quanto o Executivo. Não vejo nenhuma razão pela qual o Executivo deva ser considerado mais qualificado ou mais preparado para lidar com esse assunto. Todos os problemas que a gente pode encontrar no Legislativo, a gente também pode encontrar no Executivo. Eu sempre digo aqui, quanto menos o governo arrecadar, quanto menos o Estado cobrar de impostos, melhor. Então, o ideal seria que, ano após ano, essa quantia que o Estado arrecada fosse menor, porque isso significa que ficaria mais dinheiro nos nossos bolsos. Agora, tendo dito isso, eu dou parabéns ao Congresso por conquistar independência, porque emendas são um instrumento para que o Legislativo participe da elaboração e execução do orçamento. Não são gorjetas que o Congresso recebe em troca de votos.